Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando e hoje um ranqueando da rainha do pop, Madonna. Vamos ranquear a discografia dela. Se eu estiver falando um pouquinho baixo, é porque é quase meia-noite, eu tô gravando o vídeo, mas né. Provavelmente tudo indica que a Madonna vai lançar a parte 2 do Confessions on a Dance Floor esse ano. Então, como esquenta, né, para esse possível álbum que teremos da rainha, vamos fazer um ranqueando de discografia dela. Já fiz um ranqueando de singles dela que foi muito bem de views, me surpreendeu bastante. Então vamos ver como é que vai esse vídeo também. Espero que tenha o mesmo número de views, tá? Se gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Temos shorts, também me segue no meu TikTok, no meu Instagram. É isso, e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar o vídeo pelo primeiro álbum da Madonna, o debut, auto-intitulado Madonna. Eu fui ouvir esse álbum e me surpreendeu bastante. É um álbum pop bem dos anos 80, bem Madonna dos anos 80, seguindo bem a fórmula dela nessa época. É um álbum bem gostosinho de se ouvir. Eu gostei muito de Lucky Star. Lucky Star foi a primeira música da Madonna que eu ouvi, viciei, gostei, e daí fui atrás das coisas dela. Eu realmente gosto bastante desse álbum. Tem Borderline, que eu acho fofíssima. Tem bastante coisa nesse álbum que eu gosto. O problema dele é que ele é curtinho, né? E é um problema da época, né? Na época eu não sei por que que os álbuns eram tão curtos. Parece álbum de K-pop, né? Que só tem 9 faixas, diz que é álbum. Mas eu gosto bastante desse álbum. Tem I Know It, que eu também gosto bastante. Eu boto esse álbum aqui no muito bom. Eu acho um debut muito bom e devia ser mais aclamado, sabe? Eu acho que ele é um dos melhores debuts pop, assim, que eu já ouvi. Eu acho ele bem consistente, sabe? Tem Everybody também, que foi o primeiro single da Madonna. Tem Burn It Up, tem bastante coisa. Tem uma música que eu tô esquecendo desse álbum, mas deixa pra depois, né? Mas eu gosto bastante desse álbum, fica aqui no muito bom, tá bom? Agora vamos para o segundo álbum de Madonna, né, que consagrou ela, que foi o Like a Virgin. O Like a Virgin também foi um álbum que eu ouvi, gostei bastante. Como eu falei, segue bem essa vibe oitentista da Madonna na época. Eh, não sei, eu gosto mais do debut do que do Like a Virgin. Eu acho que o Like a Virgin tem melhores singles. Tipo, gosto muito da faixa título, gosto muito de Material Girl, gosto de Angel, Over and Over, Dress You Up. Tem bastante coisa que eu gosto desse álbum, só que eu acho que ele não é tão consistente quanto outros álbuns da Madonna nessa época. Eu acho que, por exemplo, do quarteto dos anos 80, pra mim ele é o mais fraquinho. Mas ainda acho um álbum. Será que é ok ou muito bom? É que tem singles maravilhosos, né? Não, vou botar aqui no muito bom. Eu tô tentando lembrar os singles, gente. Eu tenho uma memória assim, ó, top. Amo minha memória. Deixa eu pesquisar os singles aqui rapidinho. Rapidinho. Eu não falei, mas o debut tem Holiday. Holiday é clássico. Tem Think of Me. Eu também adoro. Gente, eu gosto muito desse debut, acho maravilhoso. E gosto também, como eu falei, do Like a Virgin, mas acho que o Like a Virgin vai ficar abaixo do debut. Eu acho ele o mais fraquinho dessa fase da Madonna oitentista e tudo. Eu acho ele o mais fraquinho, mas ainda gosto bastante dele, então ele fica aqui no muito bom, tá? Mas vai ficar numa posição baixa no muito bom, tá? Porque no final do vídeo eu vou ranquear entre as categorias e ele vai ficar mais abaixo, tá? Ou capaz de eu baixar ele pra cá, ou não. Tô na dúvida, é que eu gosto muito dos singles dele. Tipo, Like a Virgin e Material Girl eu gosto muito. Muito, muito. Ai, eu vou. Não, vou botar no ok. Acho que é um álbum ok. Não sei. Não, vai ficar aí, vai ficar aí. Eu tô na dúvida, mas vai ficar aí por enquanto. Vamos lá. Agora vamos para o terceiro álbum de Madonna, o True Blue, que tem essa capa linda. Eu acho essa capa uma das melhores capas de álbum. É simples, mas eu acho linda. Eu amo esse álbum. Eu acho, assim, junto com Like a Prayer, é um dos melhores dessa fase. Eu gosto muito dos singles, gosto de todas as faixas do álbum. Claro, tem aquelas que a gente gosta mais, aquelas que a gente gosta menos. Tipo, acho que minha menos favorita é White Heat, mas tirando essa, eu gosto de tudo nesse álbum. É,
Where's the Party eu adoro. Love, como é que é? Love Makes the Girl Go, Makes the World Go Round, é um título grandão. Vou botar aqui no muito bom, né? Não vou enrolar, vai ficar aqui no muito bom. Eu amo esse álbum. Deixa eu ver a tracklist dele, que tá me fugindo agora. Qual é a tracklist dele? Aí. Tem que pausar que tá, minha internet tá lenta. Como falei, eu amo singles, né? Tem Papa Don't Preach, que é maravilhosa, Open Your Heart, Live to Tell é muito clássica, né? Aquela performance na cruz, né? Que todo mundo lembra. É um dos singles, é o meu menos favorito, mas eu ainda gosto da música. Where's the Party eu amo, é minha favorita desse álbum, é a que mais gosto. True Blue é linda, fofíssima. La Isla Bonita, muito clássica. Como eu falei, tem a Love Makes the World Go Round, eu gosto bastante. Tem Jimmy Jimmy, que eu acho a mais fraquinha desse álbum, a mais bobinha. Eu gosto muito desse álbum, muito, muito mesmo, então ele fica aqui, pra mim, é um dos melhores dessa fase, um dos melhores. Não sei porque eu me mexo muito, não sei, eu acho que por ele ser um álbum de amor e tal, eu não sei, eu acho ele muito, muito bom, tá? Agora vamos para o clássico, né? Tem um monte de clássicos, né? Mas vamos para o Like a Prayer, que eu falei no meu vídeo de singles que ele não era um álbum que eu era super apaixonada. Eu tô olhando pro meu celular, tá? Pra ver a tracklist. Eu não era um álbum que eu era super apaixonada, até falava que era o meu menos favorito dessa fase. Mas de um tempos pra cá eu dei mais chances pra esse álbum, ouvi mais, hoje eu amo, eu acho ele muito bom. Tem seus pontos baixos, né? Como eu falei, eu acho que Till Death Do Us Apart é o ponto baixo desse álbum, uma música que destoa muito da proposta dele. Mas eu gosto bastante desse álbum, tá? Os singles são muito bons, né? Like a Prayer, Express Yourself, maravilhosas. Love Song eu acho muito única, muito diferente, uma vibe. Tem participação do Prince, é muito boa essa música. Promise to Try, uma baladinha linda, muito profunda, onde ela acho que ela fala sobre a morte da avó dela ou da mãe, não lembro. Eu sei que é da morte de alguém que essa música fala. É muito bonita e mostra que a Madonna não é só batidão, né? Não é só música dançante. Quando ela quer fazer balada, ela faz muito bem também. Tem Charity, que eu acho fofíssima. Tem Oh Father, eu acho Oh Father maravilhosa. Tem Dear Jessie, que é uma que eu não gosto tanto assim, mas acho muito bonita. E meu aplicativo travou completamente. Foda-se. Mas tem várias coisas. E eu gosto muito da última música desse álbum, que ela meio que pega um pedacinho de cada música do álbum e faz uma coisa assim muito legal e se conecta com o começo de Like a Prayer com as guitarrinhas. Eu acho isso muito foda. Tem Keep It Together também, também acho mais fraquinha, mas gosto também. Eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que os pontos altos desse álbum são muito altos, muito altos. Então, com certeza aqui no muito bom, tá? Eu vou tentar ser bem categórico pra botar no Parada Cardíaca. Eu acho que eu já sei quais dois álbuns que eu vou botar no Parada Cardíaca. Quem viu meu vídeo de single sabe, né? Porque eu falei um pouco lá qual eram meus álbuns favoritos da Madonna. E meio que vai ficar só eles lá em cima, eu acho. Tá? Mas vamos ver até o fim do vídeo. Agora vamos para o Erótica. Esse é um pouco polêmico, porque eu sei o quanto esse álbum é clássico, o quanto ele foi importante pra música pop, mas eu não sei, eu já tentei várias vezes ouvir esse álbum e eu não sei o que acontece, que ele não bate em mim. Eu acho ele muito monótono, muito grande, se estende demais. Eu gosto muito da faixa título do álbum, o Erótica, né, a faixa título. E eu queria né, quando eu fui ouvir esse álbum, eu esperava que todo o álbum fosse na vibe da faixa título. E ele não é, ele é um álbum muito mais experimental, mid-tempo e tudo. Realmente, não sei se foi pela minha expectativa, mas realmente não consegui bater com esse álbum. Esperava mais da faixa título e não veio. Então, eu não posso botar que é um. Obviamente não é um delete, né? Porque é um álbum muito importante e tem a faixa título que eu acho muito foda. Mas pra mim, é um álbum que fica aqui no ok. Eu acho ok. Esperava mais desse álbum, acho ele muito monótono em alguns momentos. Esperava uma sonoridade mais diferentona e ele segue meio que a sonoridade dos outros álbuns. Então, não sei, ele foi um álbum que foi um pouco decepcionante pra mim de ouvir, né? Porque se falava muito do erótico e tudo. Mas, deixo ele aqui no ok, tá?
E vamos lá. Agora vamos para. Ah, já perdi as contas. É o sexto álbum de estúdio, né? Que é o Bedtime Stories. E eu já vou botar lá em cima. Eu gosto muito desse álbum, gente. Muito, muito. Eu acho ele muito fechadinho. Todas as faixas pra mim desse álbum são muito boas. É uma vibe mais R&B, que combinava muito com a época. É um álbum todo de baladinhas, músicas mid-tempo. E pra mim funcionou muito pra Madonna. Eu acho que, mesmo ela não sendo uma grande vocalista como Whitney Houston, Celine Dion, né, cantoras da época, ela conseguiu sim, ela conseguiu entrar nesse gênero e fazer do jeito dela, do jeito Madonna, né. E tem coisas diferentes, né, a faixa título é bem diferentona, tem produção da Bjork, então já deve imaginar, né, e o clipe é super diferentão. Tem Human Nature, que é uma resposta a toda a polêmica que deu no Erótica, então ao mesmo tempo que é um álbum muito coeso, ele tem seus momentinhos mais experimentais, né, que a Madonna sempre tem nos álbuns. Mas realmente foi um álbum que eu me apeguei muito, gosto muito de Secret, amo Secret, gosto de Don't Stop, eu gosto de tudo nesse álbum, tudo, mas essas são minhas favoritas, né, Inside of Me, acho muito boa. Ah, eu gosto de tudo. Eu amo esse álbum, pra mim, né, eu vou ter que decidir no final, porque tem 2 álbuns que sempre ficam trocando de qual é o meu álbum favorito da Madonna, mas com certeza esse álbum tá no top 2, eu acho que é o álbum mais coeso, mais fechadinho dela, onde todas as faixas pra mim brilham, então eu boto ele aqui no Parada Cardíaco, eu realmente gosto muito desse álbum. Tem Take A Bow é linda, maravilhosa, foi um hit na época, realmente amo esse álbum. Agora vamos para um outro clássico, né, depois de toda a polêmica do Erótica e do Bedtime Stories não ter sido tão bem sucedido na época, tivemos, né, o renascimento da Madonna, trazendo como é que Capala? Aquela religião dela que ela seguiu na época, eu me esqueci agora. Cabala? Acho que é Cabala. Alguma coisa assim. Ela voltou toda espiritual, reflexiva, com o Ray of Light, que é um classicão, né, considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos. Esse álbum eu acho ele muito incrível. Ele vai ficar aqui no muito bom, tá? Eu tava considerando botar aqui. Eu acho esse álbum muito bom. Só por Frozen já vale esse álbum, mas tem a faixa título. Todos os singles desse álbum eu acho muito bons. Nothing Really Matters, The Power of Goodbye. Foi um álbum também que eu fui ouvir com uma expectativa mais alta, né? Por ser um álbum muito aclamado e respeitado. Não atingiu tanto as minhas expectativas, mas eu acho ele melhor, eu acho que ele entrega mais do que o Erótica, por exemplo, que foi uma decepção para mim, né? Realmente ele é um álbum muito experimental, muito diferentão. E tem outras músicas que eu gosto dele. E tem outras músicas do álbum que eu também gosto. Eu gosto de Swim, eu amo Swim. Tem Candy Perfume Girl, que eu gosto bastante também. Então é um álbum que eu acho que ele entrega o que ele se propõe, sabe? Ele me entregou o que eu tava esperando, uma coisa super experimental, fora da caixinha, mas não me pegou. Eu acho que ele, não sei. Não sei se foi os momentos que eu fui ouvir esse álbum não foram os corretos, mas até hoje nunca me pegou muito esse experimentalismo do álbum. E olha que eu gosto de álbuns experimentais, tá? Um dos meus álbuns do ano foi o Eusexual, então eu amo isso. Mas tem vezes que esses álbuns experimentais me pegam e tem vezes que não. Esse foi um caso, o Ray of Light não me pega tanto, mas eu reconheço o quão de qualidade ele é, então com certeza ele fica aqui no muito bom. Mas acho que ele vai ficar em posições baixas do muito bom, tá? Porque eu mais ou menos sei quais são meus álbuns favoritos da Madonna. Já tinha uma lista pré-pronta, né? Mas é isso. Agora vamos para o sucessor do Ray of Light, o Music. Que também é um álbum que por inteiro não me pegou. Também já ouvi várias vezes ele e não sei. Eu acho que o jeito que ela usa autotune nesse álbum e tudo que foi, né, uma tendência que ela teve nesse álbum, depois ela foi fazendo American Life, no Confessions, ela ficou um bom tempo nesse autotune, até hoje ela usa esse autotune. Começou aqui no Music. Começou aqui no Music e tem tem vários momentos desse álbum que me incomoda o uso do autotune. Eu acho que é um pouco too much, me tira da música, porque é um álbum que ele mistura músicas acústicas, né, uma vibe meio country,
com esse autotune e uma vibe meio eletrônica. Eu acho que no conceito ele é muito interessante, mas na prática eu achei que não me agradou não me agradou meus ouvidos, tá. Mas eu amo a faixa título, amo Don't Tell Me, eu acho até por esses 2 singles pra mim não representam muito bem o álbum, porque é um álbum super experimental, eu acho ele até mais experimental do que o Ray of Light, em alguns pontos, porque realmente é um som que se você não gosta, não vai te bater esse álbum, porque ele aposta realmente muito em eletrônico, em autotune. Se você não é tão fã desse recurso, realmente é algo que não vai te agradar, então ele é muito 880 na minha visão. Mas, falando tudo isso, né, tem a faixa título e Don't Tell Me que eu acho outro nível, eu acho melhores singles da carreira, por isso que é um álbum que me deixa muito dividida, porque eu acho que esses 2 singles são incríveis e o resto do álbum não me pega. Eu gosto de Gone é uma que eu gosto de I Deserve It, mesmo que, ela toda na vibe country, daí tem um break que é meio um sintetizador que me incomoda às vezes, então fico em cima do muro, mas é isso, é um álbum que eu fico em cima do muro, porque ao mesmo tempo que eu respeito o que ela quis trazer nesse álbum, né, de misturar acústico com uma coisa mais eletrônica, né, meio metalizado, vocês entenderam, né? Misturar esses 2 mundos, eu acho a ideia muito boa, só que eu acho que não foi muito bem feita para os meus ouvidos, tá. Então eu boto ele aqui no ok. É, vou botar aqui. Ele perto do Ray of Light, eu ouço muito mais Ray of Light do que o Music por inteiro, então eu boto ele aqui. E é isso, tá. Vou seguir firme com minhas opiniões, que minhas opiniões para álbuns posteriores vão ser pior. Então vamos lá. Agora vamos para o American Life, que é um álbum que divide muitas opiniões, né, um álbum onde ela fala sobre política e tudo, foi muito polêmico na época, quase, né, que não tivemos mais Madonna no mundo, quase que ela não teve mais carreira. Esse álbum vai aqui, no Parada Cardíaca, eu acho esse álbum incrível, pra mim é um dos ápices da carreira da Madonna, e pra mim aqui é um exemplo, né, como eu falei, ela começou com essa coisa de usar autotune, misturar o eletrônico e tudo, misturar sintetizadores e tudo no Music, e ela continuou fazendo isso no American Life. Só que pra mim, no American Life, isso é muito melhor usado, muito melhor. Eu gosto muito desse álbum, principalmente os momentos acústicos, pra mim, liricamente, é o melhor álbum da Madonna. Ela tá super, você pode pensar, né, por todas as coisas que aconteceram em volta desse álbum, tu achar que é um álbum político, puramente político, mas não. É um álbum muito pessoal, que fala sobre a vida da Madonna como ela nunca falou. Então é um álbum que eu recomendo muito vocês ouvirem. Eu sei que é um álbum que muita gente não gosta, acho que é um dos piores álbuns da Madonna. E eu acho esse álbum foda. Foda. Se aprofundem nas letras. Recomendo. Eu gosto de tudo, né? Assim, a que eu menos gosto é a faixa título, mas ainda acho ela muito incrível. Mas que eu recomendo Die Another Day, eu acho muito incrível. Foi música que foi trilha sonora de 007. Pra mim, melhor música de 007. É a música que mais tem áurea de 007. Tem a música lá com a Britney, Hollywood. Hollywood é foda, incrível. Love Profusion, Nothing Fails, Stereo Process. Eu amo tudo nesse álbum. Acho que as que eu menos gosto é American Life e Modern Father, que eu acho que se passa um pouco no autotune, né? Também tem Nobody Knows Me. Eu acho essas duas me incomoda a questão de acho que se passa em alguns momentos da música o autotune, mas no geral eu amo essas músicas, a letra também são muito boas. Nobody Knows Me fala sobre como nunca ninguém sabe como a gente realmente está. Isso é uma verdade. As pessoas querem inventar um monte de fic sobre ti, falar sobre ti pelas costas e nem não estão nem aí para o que tu tá sentindo, para o que tu tá passando, sabe? Eu acho essa letra tão real, não só no mundo artístico, né, que a gente sabe o que os artistas passam, né? O artista não pode, virar uma cara pra uma pessoa que já ficam, é grosseiro, não respeita os fãs e não sei o quê. Às vezes a pessoa só estava num dia ruim, as pessoas não, nós não temos o direito de ter um dia ruim, sabe? É isso. E eu acho que essa música representa muito tudo isso. E Modern Father, o próprio título já diz, né? Fala sobre
família, sobre como criar seus filhos. É muito foda esse álbum. Deem uma chance pra ele. Eu acho que aqui ela usa o autotune muito bem, no momento certo. Mistura também o acústico com o eletrônico também na medida. Eu acho que não se passa como eu acho que se passa no Music. E eu realmente amo esse álbum. Pra mim, eu sempre fico na dúvida, porque eu acho que ele é melhor que o Bedtime Stories, mas eu acho que o Bedtime Stories é mais coeso, sabe? Mais consistente. Mas esses dois álbuns pra mim são o ápice da Madonna. É isso. Eu amo bastante. E agora, e vocês veem que eu gosto de álbum injustiçado, né? Gosto. Mas vamos lá, agora vamos para um clássico que vai ter parte 2 esse ano, tudo indica, que é o Confessions on a Dance Floor. Esse é outro que eu vou ser polêmica. É um álbum que eu não gosto muito. Eu gosto muito de Hung Up e Sorry. Sorry, pra mim, uma das melhores músicas da Madonna. Mas o resto do álbum, teve várias vezes que eu fui tentar ouvir esse álbum e tudo, e eu não sei o que acontece, que não me bate. Talvez porque eu ouça Hung Up e Sorry e vai esperar uma coisa e essa coisa não vem. É um álbum muito mais experimental do que Hung Up e Sorry vendem. Eu acho que a Madonna tem esse problema. Eu acho que os singles dela não vendem bem os álbuns dela em alguns momentos da carreira dela. Eu acho que os singles não venderam bem como é a proposta do álbum. E o Confessions é bem mais experimental do que as pessoas imaginam. As pessoas falam, é um álbum pra dançar e tudo. Mas tem vários momentos que ela usa autotune de novo, que ela usa sintetizador. É um álbum até bem experimental, mas realmente eu acho que eu fui enganada pelo tanto que as pessoas falavam, ele ser. Ai, a Dua Lipa se inspirou no Confessions pra fazer o Feature Nostalgia, né? Daí eu esperava o Feature Nostalgia, né? Refrões pra cantar junto, músicas super dançantes. E não, é um álbum como eu falei, até bem experimental, que usa autotune, que usa referências da música eletrônica, né? E realmente me decepcionou nessa questão. E todas as chances que eu dei pra esse álbum não melhorou muito minha visão sobre ele, mas eu ainda acho o conceito dele muito incrível, muito, como é que fala? Lançou tendência, né? Tu vê até hoje pessoas se inspirando no Confessions, nos singles dele, na estética dele. Então é um álbum que tem muita coisa pra se apreciar nele, mas musicalmente não é um dos meus álbuns favoritos da Madonna, não é um dos que eu mais escuto. Então eu boto ele aqui no ok, tá? Eu falei bonito agora, né? Olha, é difícil eu me expressar bem nos vídeos, né? Gostei. Ai, vamos lá. Agora vamos para o Hard Candy. Álbum com produção de Justin Timberlake, de Timbaland, um álbum que dividiu também bastante opiniões, indo na carona do Lose, do Filter Sex Love Sound. Esse álbum eu fico bem na dúvida, eu acho que eu vou botar ele no delete, porque, porra, a gente veio de uma sequência muito foda de álbuns, muito foda, né? E daí ela vem com... Tá tocando música no fundo. E daí ela vem com Hard Candy, que é o álbum mais... um dos álbuns mais genéricos dela, sabe? É um álbum sem vida, sem alma, seguindo uma tendência da época que era o som do Timbaland, e tudo, o som do Luz e tal. E a Madonna nunca foi de seguir tendências e tal, então foi um álbum que eu imagino que foi muito decepcionante para os fãs na época, para quem é fã mesmo da Madonna. Mas tem a música 4 Minutes que eu salvo desse álbum, eu acho maravilhosa, gosto bastante dessa música, foi também uma das primeiras músicas da Madonna que eu ouvi. Mas no combo geral, é um álbum muito esquecível, bem fraco e não sei. Eu acho que não, vou botar ele aqui no Really Don't Care, porque eu não acho ele de todo ruim e também eu acho que mesmo ele seguindo um som genérico, assim, tipo, não genérico, mas uma tendência da época, eu acho que a Madonna podia ter se esforçado e botado um tempero dela, porque ela já seguiu, né? Só ver nos anos 80 ela seguia bem uma vibe que bombava nos anos 80 e tal, mas ela conseguia botar a personalidade dela, né? No próprio Bedtime Stories também era uma tendência da época, nessas músicas mais românticas, R&B, mas ela conseguia botar a personalidade dela. E eu não senti isso no Hard Candy. Então é um álbum que eu acho que tinha potencial para ser muito bom, mas faltou um esforcinho da Madonna. Eu acho que eu tava meio no automático nesse álbum.
Mas como eu falei, salvo 4 minutes, então eu boto ele aqui no Really Don't Care. Se eu salvo 4 minutes, então não tem como ser delete, né? Então eu boto ele aqui no Really Don't Care. E é isso. Eu estou tranquila, tá? Não vai vir fã de Hard Candy aqui me questionar, né? Vamos lá, agora vamos para o MDNA. Esse eu boto aqui no delete sem medo nenhum, gente. Álbum muito ruim. Não digo ruim de, é mal produzido e tal. Em alguns momentos eu acho ele meio mal produzido e tal. Mas, nossa, vindo da Madonna, um álbum de eletrônico super genérico, super esquecível. Teve Give Me Your Love, que foi um desperdício. Porra, tu tava trazendo Nicki Minaj, MIA, tipo, e tu traz Give Me Your Love, sabe? Não, não. E depois teve mais uma parceria com a MIA, Day Song, também desperdício. Porra, tu tá trabalhando com a MIA e lança esse tipo de música? Desculpa, eu acho até meio ofensivo. E não acho um álbum de todo ruim e tal, mas é um álbum que não agrega em nada na carreira da Madonna e tudo. E realmente, pra mim, ele é um delete. Pra mim, ele podia não existir, porque pra mim ele não agregou em nada de bom na carreira e pra mim até trouxe coisas ruins pra ela, então realmente pra mim é um delete. Pra mim, né? Mas ele tem coisas gostosinhas e tal. Se você gosta de ouvir um eletrônico corretinho e tudo, tem coisas legaisinhas no álbum, mas pra mim é um delete, porque eu não vejo a personalidade da Madonna nesse álbum. Pra mim é um álbum que eu veria 1 milhão de pessoas cantando esse álbum. Então, não. Thank you, next. Podia ser o nome dessa categoria, né? Thank you, next. Seria bom. Vamos lá. Agora vamos para o penúltimo álbum, que é o Rebel Heart. Esse álbum, de falar que eu gosto bastante dele. Acho que eu. Não sei. Será que vai ficar no muito bom ou no ok? Eu gosto desse álbum, eu acho que ele tem músicas nesse álbum que são muito boas, mas tem o restante é muito whatever, muito esquecível. Eu vou botar ele aqui no ok, porque eu acho que tem músicas muito incríveis. Eu acho que Living for Love é muito boa. É uma música eletrônica, mas que eu acho que tem personalidade. Tem Ghost Town, que é muito bonita, muito diferentona, né? Tem Devil Pray, Unapologetic Beach, que é muito boa também. Defendo Beach I'm Madonna. Eu sei que é ruim, mas eu defendo. Eu acho que ele tem músicas muito boas que dariam ótimos singles, mas o resto do álbum segue aquela vibe eletrônica, sabe? Eu acho ele melhor do que o MDNA nessa questão, na questão da música eletrônica, mas no geral eu acho que faltou, sabe? Faltou uma coisa, sabe? Uma visão. Sabe, sempre todos os álbuns da Madonna tinham uma visão clara do que ela queria trazer de sonoridade, de estética, sabe, de até lírica também. E esse álbum eu acho que faltou isso. Eu acho que ele tinha um caminho legal. Se você pegar essas músicas que eu falei, que pra mim são os grandes destaques desse álbum, acho que eles podiam levar ela num caminho legal, sabe, um conceito interessante pra esse álbum, mas não veio. E no final acho que desperdiçou músicas muito boas num álbum que não tem um conceito muito interessante ou muito diferente, assim, ou até um conceito mesmo, né? Eu acho que faltou. Tipo, Rebel Heart. Tipo, o que que significa um Rebel Heart? Ela tem um coração rebelde. Mas, sabe, eu acho que ela não explorou isso. Esse conceito de, sou rebelde e tudo. Achei que ela não explorou bem. Mas gosto dessas músicas, acho grandes destaques e mereciam mais atenção do público. Acho que depois do Hard Candy, pra mim, o Rebel Heart é o melhor dessa trinca aqui, Hard Candy, MGNA e Rebel Heart, pra mim é o melhor, assim, de longe. Mas também não é um grande elogio, tá? Porque essa trinca aqui foi difícil. Mas vamos lá. Agora vamos para o último álbum da Madonna até o momento, né? Vamos ver. Que é o Madame X. Esse álbum aqui eu vou botar aqui no muito bom. Eu descobri que tem muita gente que não gosta desse álbum. Eu acho sim que ele tem seus pontos fracos. Eu acho que tem algumas músicas que ela cai muito no experimental demais, ou usando muito autotune, ou uma sonoridade que é muito cultural da proposta do álbum, que eu respeito, mas que não é algo que tu vai ouvir todo dia, né? E acho que tem momentos que ele fica um pouco generiquinho. Tipo, eu gosto de Crave, mas não sei. Eu gosto muito desse álbum.
muito. Pra mim, ele é top 5 da álbuns da Madonna. Eu gosto muito do conceito dele. Pra mim, aqui a Madonna resgatou essa questão de trazer um conceito pro álbum, pra era, principalmente na sonoridade. Sonoramente, é um álbum muito rico, muito diferentão pra Madonna. Mas eu acho que não foi bem aproveitado, né, em questão de singles. Acho que tem algumas faixas que são meio whatever, esquecíveis, mas os pontos altos desse álbum são muito incríveis, né? Crazy eu adoro, Come Alive, Beach a Madonna, que é uma faixa mais reggaeton, mundo comum, né? Lugar comum, mas eu gosto bastante. Tem Madeline, que acho subestimada, eu gosto muito dessa música, eu acho que ela conseguiu fazer uma música que tem a vibe latina, tem a vibe do Maluma, mas que traz a coisa meio Madonna, diferentona, né, ela conseguiu misturar muito bem isso pra mim. Tem Crave, que eu aprendi a gostar, eu não gostava muito dessa música, eu aprendi a gostar dela. Tem Killers Who Are Partying, que eu gosto muito da mensagem que ela tá trazendo. God Control é muito boa, muito boa. Resgata um pouco da sonoridade do Confessions, mas nossa, é muito foda, muito foda. O clipe também, quem assistiu sabe, muito impactante e muito necessário. Dark Ballet, uma música super experimental, aquele piano, tudo. Muito boa, muito boa. Eu gosto muito desse álbum, muito. Pra mim, ele é o melhor álbum da Madonna desde o American Life, sabe? Eu acho que ele tinha tudo pra estar no nível do American Life, mas tem momentos que ele peca com músicas meio whatever, que a gente não se importa muito, mas é um álbum muito incrível que merecia ser mais apreciado. Eu aprecio muito o quanto ela quis ser original e se entregar a um conceito, sabe? Que ela não fazia isso desde o Ray of Light, né? Essa questão de mergulhar numa cultura e trazer as referências e tal, eu acho muito foda. Tem Faz Gostoso com a Anitta, que também eu gosto bastante, trazendo funk. Então esse álbum é muito incrível, se tu pensar por esse lado, como ela conseguiu pegar um pouquinho um pouquinho do mundo e botar num álbum só. Se tu pensar, é muito foda isso que ela fez nesse álbum. Muito foda, tá? Respeitem a Madonna. Que quando ela quer fazer música boa, ela faz. Mas é isso. Esse foi nosso ranking. Agora vamos ranquear dentro das categorias, né? Vamos ver. Aqui, né, só tem esses álbuns, tudo bem? Agora vamos aqui pro OK. O OK vai ser difícil. Todos vão ser difíceis, né? Porque eu gosto bastante da Madonna. Mas vamos lá, o melhor álbum daqui é o Like a Virgin, é o que eu gosto mais. Depois vem. Difícil, hein? Depois vem o Music. Depois vem o Confessions. Depois o Rebel Heart. E em último, o Erótica. Que realmente é um álbum que eu não me pego escutando muito, então eu boto ali por último, tá? Respeitem minha opinião. Aqui, nossa, aqui vai ser. Tá, o álbum que eu mais gosto daqui, True Blue. True Blue eu acho muito foda. Depois Like a Prayer. Madame X. Eu acho muito foda esse álbum. Devia ser mais apreciado. Vou deixar o Debut na frente. Ou não? Isso eu tô na dúvida, hein? Será que eu deixo o Debut na frente? Não, vou botar o Ray of Light na frente e o Debut. É isso. É, é isso. E aqui em cima, eu vou botar o American Life na frente, que eu acho que ele, no conjunto da obra, ele é o melhor álbum da Madonna pra mim, né? Mas bem perto vem o Bad Time Stories, que eu amo. Terceiro vem o True Blue, maravilhoso. Depois vem o Like a Prayer. Depois, em quinto, vem o Madame X. Em sexto, vem o Ray of Light. Em sétimo, o Debut. Em oitavo, Like a Virgin. Em nono, o Music. Em décimo, o Confessions. Em décimo primeiro, o Rebel Heart. E 12º, o Erótica. 13º, o Hard Candy. E o pior álbum da Madonna pra mim é o Madame X. Não, o MDNA. Deus me livre, né? O MDNA. É isso. E é isso, gente. Esse foi meu ranqueando.
né? Será que vai vir álbum da Madonna pra esse ano? Espero, porque gosto de ouvir as músicas da Madonna e se vier um álbum dançante, tô aceitando tudo dela, né? O tanto que vem álbum, tô aceitando. É isso, gostaram do meu vídeo? Se gostaram, deixe seu like. Se não gostou, deixe dislike, mas comenta aqui embaixo também o seu ranqueando, né? Se você gosta da Madonna, já ouviu todos os álbuns, faz o teu ranqueando aqui embaixo, ou entra no link da tier list que eu deixo na descrição, faz e compartilha no TikTok, compartilha no Instagram, onde vocês quiserem. Compartilha pra todo mundo, vamos ter bastante view esse vídeo. É isso, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você é novo. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal se você gosta de react, de álbum, de single, se gosta de ranqueando, que nem eu fiz hoje. Tu vai gostar desse canal, então se inscreve aí, agradeço muito. E é isso, gente, esse foi o vídeo, um beijão, tchau, e até o próximo vídeo.